Olá, eu sou a Érica Bianco, consultora de marketing digital do Sebrae, e hoje nós vamos conversar sobre o tema redes sociais. Um tema que com certeza você já está atento como empresário e que a gente vai detalhar um pouco mais na nossa conversa de hoje. Para começar, você já sabe que redes sociais você pode trabalhar de duas maneiras? Que maneiras são essas? Primeiro, a rede social orgânica, que é a rede social que nós trabalhamos sem nenhum investimento financeiro, apenas investimento de tempo. Essa é parecida com o que você faz em casa, quando você mesmo publica no seu Facebook. Só que ela é uma oportunidade para você trabalhar a página da sua empresa. Qual é a outra maneira? A segunda maneira é através das publicações pagas, que são aquelas que nós chamamos de impulsionadas ou ads. Então hoje a gente vai conversar sobre quais possibilidades envolvem a mídia social orgânica. Bom, vamos detalhar um pouco mais as mídias sociais que existem para nós trabalharmos como empresas? Você vai ver agora na sua tela um gráfico que traz as 10 principais mídias sociais do Brasil. Vamos falar das 6 principais? Primeiro, Facebook, em primeiro lugar, com 130 milhões de usuários. Em segundo lugar, temos o WhatsApp, com 120 milhões de pessoas. Em terceiro lugar, o YouTube, com 98 milhões. O Instagram aparece em quarto lugar, em breve, com certeza, mudando de posição e alcançando uma posição mais acima, próximo do Facebook. Em quinto lugar, o Twitter. Em sexto lugar, o LinkedIn, que é uma rede profissional também em amplo crescimento no Brasil. No gráfico, você também pode ver as demais, o Pinterest, o Google+, o Messenger e o Snapchat. Agora que a gente viu essas mídias sociais, você vai me perguntar, mas em quais mídias eu devo estar? Primeira coisa, você não é o seu cliente, então não adianta tomar essa decisão como você, consumidor. Você tem que imaginar onde o seu cliente estará. Que dicas eu posso te dar para isso? Primeira delas, observe a sua concorrência. Em quais mídias o seu concorrente está presente? Provavelmente é um indício de que o seu cliente estará nessas mídias. Então essa é a primeira dica. A segunda, pergunte ao seu cliente onde ele gostaria de ter contato com você. De que forma você vai fazer isso? Através de pesquisa. Existe uma ferramenta do Google gratuita chamada Google Forms. Nela, você pode criar perguntas e o seu cliente vai responder. Essa pergunta pode ser, por exemplo, em qual mídia social você gostaria de ter contato com a nossa empresa? Ele vai te responder e orientar você sobre qual a melhor mídia social para conversar com ele. Vamos supor que você já tenha escolhido em quais mídias sociais você vai atuar. O próximo passo é descobrir qual é o seu objetivo, porque você vai estar presente nessa mídia para quê? Você pode ter mais de um objetivo, mas certamente algum você tem que ter traçado. Você quer vender? Você quer fazer atendimento ao cliente? Aquele vai ser um canal de educar o mercado se você está trazendo um novo negócio, o seu cliente ainda não conhece? Você vai trabalhar em informação? Vai trabalhar em engajamento? Então, além de saber o seu objetivo, você também tem que saber com quem eu vou falar, quem é o meu cliente. Será que você tem isso tão detalhado assim? Vamos falar um pouco sobre isso? Diferenças entre público-alvo e persona. Vamos supor que eu esteja trabalhando com mulheres. Eu tenho a opção de trabalhar com o primeiro item que você está vendo na sua tela. Mulheres de 25 a 35 anos com formação superior, renda mensal entre 5.000 e 8.000 reais, solteiras, moradoras da região Nordeste e que fazem compras recorrentes de produtos para cabelo. Quando nós pensamos nessa mulher, a gente não tem tanta certeza de como ela se comporta na internet. E a gente está trabalhando mídia social, então nós temos que levar em consideração o comportamento. Para nos relacionarmos com esse cliente, temos que ter certeza de que maneira ele prefere interagir com os conteúdos. Para isso, nós temos a alternativa de trabalhar a persona. Vamos ver a Cláudia, que está descrita aqui. Ela tem 30 anos, já é formada e trabalha como supervisora de qualidade em uma pequena indústria. Ganha entre 3 e 5 mil reais. É solteira e bem resolvida profissionalmente. Gosta de comprar cosméticos pela internet e já tem um gasto mensal separado para isso. Ela está sempre atenta às novidades resenhadas pelas blogueiras. Sua principal dificuldade são os fretes altos que acompanham os produtos renomados. Ela costuma seguir influenciadores digitais de moda e beleza no Instagram e nos blogs. Mora no Recife e sai toda semana com as amigas para bares e boates. Gosta de estar bem vestida e se sentir bem dentro e fora do trabalho.
Quando a gente pensa na Cláudia, não fica mais fácil imaginar de que maneira nós podemos conversar com ela? Nós saímos daquela segmentação fria e entramos em uma persona, que nada mais é do que um personagem que vai nos auxiliar a escolher a linguagem, que é algo muito importante quando a gente trabalha a mídia social. Quando a gente trabalha a internet, mídias sociais, a gente precisa ter em mente uma palavra que você vai guardar: relevância. Eu vou repetir essa palavra algumas vezes hoje. Relevância é a palavra mais importante quando você trabalha conteúdo em rede social. Por que isso? As pessoas só prestam atenção àquilo que realmente é importante para elas. Então nós temos que produzir um conteúdo que o nosso cliente considere relevante. É por isso que nós temos que pensar o nosso cliente como Cláudia e não como uma mulher de 25 a 35 anos. Pensando sobre relevância, vamos falar um pouco mais com a Cláudia. Que conteúdos você acha que seriam interessantes para ela? Ora, ela é uma mulher vaidosa, isso a gente já sabe. Ela é uma mulher antenada, ela é uma mulher que gosta de sair à noite, de jantar em restaurantes. Então, se você vai produzir para ela conteúdos que falem sobre tendências, sobre bons restaurantes, sobre ideias de como montar um look para uma festa, provavelmente esses conteúdos vão interessar a Cláudia. Se interessarem, ela vai interagir com eles. O que é isso? Ela vai compartilhar esses conteúdos, ela vai curtir esses conteúdos, ela vai marcar pessoas nesses conteúdos e com isso você vai melhorar o seu relacionamento com ela e vai ter a oportunidade de atrair novas pessoas, amigos da Cláudia, através da rede social dela. Uma outra informação importante para a gente pensar é o seguinte: qual é a linguagem que você vai usar na sua mídia social? Você é formal ou informal? Você está vendendo pizza ou você está vendendo um curso de MBA? De que forma você tem que se comportar? Será que é da mesma maneira? O seu cliente, ao procurar a sua marca, vai buscar uma identificação emocional. E nessa identificação emocional tem que ser levada em consideração a forma como você se coloca. Se você tem que vender algo técnico, vamos supor que você esteja vendendo uma placa de energia solar. Provavelmente você tem que ter uma linguagem técnica, porque é isso que o seu cliente espera. Lembra da palavra relevância? A relevância para ele é como você vai orientá-lo a adquirir uma placa de energia solar. Se você está falando de moda, você tem que ter uma linguagem um pouco mais próxima. Você é um pet shop, você vai falar com pessoas que têm amor pelos seus animais. E se você é um hospital, você certamente não vai poder ter uma linguagem informal. Isso você tem que levar em consideração ao escolher a forma como você se comunica. E muito importante, a linguagem tem que ser sempre a mesma. Você não pode estar um dia informal e o outro formal. Você tem que ter uma linha de comunicação como se você fosse uma pessoa, uma personalidade. Depois que você ajusta a linguagem, é importante você saber que existem maneiras de melhorar o desempenho das suas postagens orgânicas. Que maneiras são essas? Você precisa trabalhar imagens. Postagens que não têm imagem normalmente não têm um bom desempenho. Ou seja, sempre use uma fotografia, um vídeo ou algo para ilustrar o que você está dizendo. E claro, levando em consideração que existem mídias que aceitam mais texto e mídias que aceitam menos texto. Ou seja, se você vai trabalhar o Instagram, você vai ter fotos e textos menores. Se você vai trabalhar o Facebook, por exemplo, você pode trabalhar textos maiores e fotos igualmente. O importante é você saber, via de regra, quando a postagem tem uma fotografia ou um vídeo, ela tende a ter um melhor desempenho orgânico. Por quê? O próprio algoritmo dessas mídias sociais, os robôs que comandam essas mídias sociais, eles entregam melhor os conteúdos que têm imagem. Outra maneira de você melhorar o seu alcance orgânico de postagens é usando as hashtags. Aquele jogo da velha. O que ela faz? Ela agrupa conteúdo de forma que o seu consumidor consiga navegar por ele. Então ela ajuda você a organizar os assuntos e também a atrair pessoas que estão buscando informação sobre determinado tema. Mas as hashtags, elas não são importantes para todas as mídias, porque nem todas funcionam com essa lógica de agrupamento. Se você vai usar o Facebook, por exemplo, não é importante o uso das hashtags, porque não existe navegação por hashtag no Facebook. Por outro lado, se você vai usar o Instagram ou o Twitter, é muito interessante que você faça uso de hashtags. Mas atenção! Antes de publicar uma hashtag, veja o conteúdo dela e confira se aquele conteúdo faz sentido para você. Às vezes a hashtag parece uma coisa e o conteúdo dela é outro, e ao colocar a sua publicação lá, você pode atrair um público não qualificado.
Então agora nós vamos ver 4 dicas simples de como melhorar o seu alcance orgânico. Lembra do que é alcance orgânico? É aquele que não tem investimento. Vamos ver juntos? Primeira coisa, gente, vamos trabalhar com informações úteis. Vocês lembram da palavra relevância, que eu falei que era muito importante pra gente? Se você trabalha informações úteis, você tem audiência e atenção do seu cliente. Em segundo lugar, posts relevantes e que sejam interessantes. Invista na identificação emocional. Lembra da linguagem e da importância de trabalhar uma linguagem que o seu cliente espera? E por último, pare de impulsionar todos os posts. Impulsionamento é quando você paga para aumentar o alcance da sua publicação. Só que isso acaba acostumando o algoritmo do Facebook e de outras mídias a entregar cada vez menos postagens orgânicas. Ou seja, você vai afetar o seu alcance orgânico se você mantiver esse hábito. Outro item importante para a gente conversar é sobre a frequência das postagens. Quantas vezes você deve postar nas mídias sociais? Depende. Depende do que você faz, qual é o seu negócio. Se você é um jornal, por exemplo, com certeza você tem que fazer várias publicações ao dia, porque as notícias estão acontecendo. Mas se você é uma loja, se você é um restaurante, basta 1 a 2 posts por dia. Só que lembre-se, dentro da sua capacidade. Se você está começando e não tem uma equipe ou não tem disponibilidade de tempo, comece postando menos vezes da semana. E conforme você for evoluindo, você vai chegando no ideal. 1 post a 2 por dia. Trabalhe dentro do cenário possível. É melhor que você tenha regularidade do que quantidade de postagens. Para auxiliar você na organização dessas publicações, eu sugiro que você crie um calendário, que pode ser uma planilha, pode ser uma folha de papel, um quadro branco, qualquer recurso que você tenha. O importante é que você seja capaz de organizar a sua quinzena, o seu mês ou a sua semana de publicação. Isso vai evitar que você tenha muitos dias sem postagens ou dias com postagens demais. Além disso, você vai evitar repetir o assunto. Às vezes você postou um assunto e 2 dias depois você vai postar a mesma coisa. Se você se organizar e planejar, isso não vai acontecer. Além da organização, essa planilha vai ajudar você a trabalhar temas mais interessantes. Eu sugiro que você sente com pessoas da sua equipe ou sócios e planeje o mês, lembrando de trabalhar ações promocionais, trabalhar informações sobre produto, depoimentos de clientes, fotos de produção. Se você tem um restaurante, por exemplo, você pode mostrar o alimento sendo preparado. Enfim, há uma série de oportunidades. Trabalhe a variação de temas e organize o seu mês para que você tenha uma programação interessante e relevante para o seu cliente. Mas como nem tudo são flores nas mídias sociais, existem momentos em que os clientes fazem reclamações da nossa empresa usando os canais digitais. Nesse momento, não fique em pânico. Eu vou trazer algumas dicas para você. Primeira delas, não demore a responder. Isso é muito importante. Você precisa ter rapidez e agir em cima da reclamação. Segunda, mantenha o seu time de atendimento alinhado. É muito importante que todas as pessoas que tenham contato com o cliente, sejam na loja física, digitalmente ou nas mídias sociais, tenham a mesma linguagem. Você não pode cair no erro de deixar alguém responder de maneira pessoal. Lembra da linguagem da empresa? Isso tem que ser respeitado. Em terceiro lugar, não apague as críticas. É muito importante você reconhecer os seus erros. Se você errou, diga que errou e responda publicamente. E por favor, não responda com respostas automáticas. Lembra, você está falando com uma pessoa. Se ela está reclamando, tudo que ela não quer é ser respondida por um robô. Então tenha um comportamento humano. Lembre-se de sempre humanizar a sua marca. Mas para ajudar você um pouco mais, vamos mostrar a seguir um gráfico que vai orientar você sobre esse passo a passo. Como responder uma reclamação? Primeiro, avalie a mensagem. O cliente está com um problema ou está apenas desabafando? Se ele está com um problema e os fatos estão corretos, tome as medidas para resolver esse problema o mais rápido possível e responda publicamente o seu usuário. Se os fatos não estiverem corretos, responda da mesma maneira e também publicamente, pois o cliente precisa saber que estava equivocado. Quando o cliente faz um desabafo e não tem um problema, é apenas uma reclamação, você deve avaliar se pode respondê-la publicamente ou não. Se for algo muito específico, leve para o privado. O cliente pode precisar também ser orientado. Por último, se o cliente está reclamando indevidamente, deixe uma mensagem pública e monitore esse cliente. Pode ser que ele esteja querendo apenas desabafar, mas muito importante, não apague comentários.
Só apague-os se eles tiverem linguagem inadequada. Fora isso, deixe-os públicos para que outras pessoas possam ler. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você e para o seu negócio. Se você tiver dúvidas, escreva para a gente. Um abraço e até a próxima!